Boa noite a todas. Como estão? As educadas respondem boa noite. Boa noite. Boa noite. A paz. A paz. Boa noite, paz de Cristo. A paz, meninas. A paz do Senhor, meninas. A paz, cada uma. Boa Sejam noite, Sueli. bem-vindas. Olha lá, quem apareceu. Sejam bem-vindas, meninas, cada uma de vocês. É uma noite muito especial, uma noite que o Senhor preparou, né? Estamos chegando ao final do ano e o Senhor tem preparado tantas mulheres abençoadas. No decorrer desse 2024 foi tantas bênçãos. Antigamente no início eu tinha que ficar correndo atrás de mulheres para pregar. Hoje elas chegam até mim, o Senhor vai tocando o coração das irmãs, as irmãs vão indicando. E 2024 foi um ano muito abençoado. E hoje não vai ser diferente. Eu convidei a pastora Aline e estou muito feliz que ela aceitou o convite de pronto. Eu participei de um encontro com Deus na igreja, que eu até compartilhei com vocês, que foi uma bênção. E lá eu pude ouvir um pouquinho do testemunho dela, e quando eu ouvi ela falando, eu falei, eu preciso trazer ela para o Conexão, para trazer um pouquinho dessa palavra, compartilhar um pouco do testemunho dela com a gente. E o Senhor preparou essa data. Então, eu creio que vai ser especial. Antes da gente iniciar, se tem alguém aqui pela primeira vez, meu nome é Thalita, e a gente está aqui com esse grupo abençoado, todas as segundas-feiras, às 20h30, e o nosso foco principal é falar do amor de Deus, é compartilhar a palavra com as irmãs, é poder edificar vidas, orar umas pelas outras, compartilhar o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Então, se você está aqui, o Senhor preparou essa noite. Se você sentir no seu coração, compartilhe esse link, convide outras mulheres para estarem aqui sendo edificadas pela palavra do Senhor. Amém? Antes de eu passar pela palavra para a pastora, eu vou orar para que o Senhor venha se fazer presente nessa noite. Então, que vocês possam orar junto comigo, para que o Senhor venha falar conosco. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer, Pai, pelo dia de hoje, te agradecer por tudo que o Senhor fez, Pai, por nós hoje, pelos livramentos, te agradecer pelo alimento, pelo dia de trabalho, pelo dia de descanso, te agradecer, Pai, por cada irmã, Pai, que já está aqui, e aquelas que ainda estão se preparando para entrar, Senhor. Senhor, que o Senhor venha abençoar cada uma delas, Pai, que todo impedimento, toda seta maligna, toda inveja, todo olho gordo, tudo que não provém do Senhor caia por terra, Pai, que as tuas filhas possam estar aqui, Pai, de corpo e alma, que elas possam te ouvir, Pai, que elas possam estar de coração e mente aberta, Senhor, para te ouvir, para entender o que o Senhor tem preparado para nós hoje, Pai. Senhor, nós te pedimos, Pai, sabedoria, nós te pedimos, Pai, direcionamento, discernimento, Pai, da tua palavra, dos testemunhos que estão por vir, Pai. Que o Senhor venha, Pai, falar aos nossos corações, que nós venhamos entender o que o Senhor tem para nós nesta noite, Pai. Senhor, eu te entrego, Pai, a vida da pastora Aline, que o Senhor vá de encontro aonde ela está, Pai, que o Senhor use ela como instrumento do Senhor, que o Senhor capacite a sua filha, que o Senhor renove as forças dela, Pai, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor use ela como instrumento, Pai, não só aqui, mas onde ela for, Pai, que ela venha pregar a tua palavra sempre, que ela venha, Pai, edificar pessoas com a tua palavra, que ela venha salvar vidas, que ela venha ganhar vidas para ti, Senhor. Senhor, usa ela como instrumento, Pai. Senhor, usa a boca dela, Pai, que nada venha a ser dela, mas que tudo venha a ser do Senhor, Pai. É que nós te pedimos essa noite e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meninas, então, pastora, fique à vontade, se apresente. Se quiser falar do ministério, eu não sei, como eu falei, eu ouvi o seu testemunho, para mim foi uma bênção, mas eu não sei o que o Senhor te direcionou, então, se não foi para contar o seu testemunho, que você seja usada aí, se tiver um tempinho, use o testemunho depois, fique à vontade, a casa é sua. Amém, obrigada, é um prazer enorme estar com vocês, agradeço muito, Thalita, o seu carinho, o Senhor ter te usado para ter a oportunidade de estar aqui com vocês, com mulheres de fé, tenho certeza que mulheres que se reúnem às segundas-feiras às 8h30 da noite são mulheres de fé, mulheres cheias do Espírito Santo, e é uma honra para mim. Obrigada mesmo por essa oportunidade.
E eu quero aproveitar essa oportunidade, com certeza, para contar meu testemunho, porque o que o Senhor fez na minha vida e na vida da minha família é glória para Ele. E eu sempre sonhei muito com uma família. E a família, ela foi instituída no coração de Deus, né? Na verdade, Deus se relaciona conosco através da família. Então, isso é o que o Senhor fez na minha vida, é a marca, e com certeza eu vou compartilhar do meu testemunho um pouco, eu vou conseguir detalhar ele um pouco mais hoje aqui, porque lá o tempo foi menor. Mas eu quero começar dizendo, me apresentando, né? Meu nome é Aline, o Duarte é por conta do meu marido, é o meu nome de casada, e eu tenho 42 anos, sou casada há 19 anos com ele, e nós nos casamos com 22, e tenho 2 filhos, um de 10 anos, que é o Augusto, e um de 15 anos, que é o Guilherme. 2 joias, 2 riquezas da minha vida. Aqui na minha casa, só cueca no varal. Então, eu tenho só homens aqui, e Deus é bom, me deu a graça de ser mãe desses filhos lindos. E para começar o meu testemunho, porque nenhum testemunho vem se não for por fé, eu quero falar o versículo que o Senhor foi me dando e crescendo em revelação, que é Hebreus 11:1, que vocês já devem conhecer. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Certeza. Certeza das coisas que se esperam. Então, é uma certeza do que eu estou esperando. A convicção de fatos que não se veem. Então, eu viver pela fé, é ter convicção daquilo que eu não estou vendo. Então, realmente não é viver por vista. E isso o Senhor me ensinou, e me deu sustento através do Espírito Santo para aprender a viver pela fé. Porque se eu não vivesse pela fé, eu não estaria casada hoje e também não teria os meus 2 filhos. E é isso que eu vou contar para vocês. Eu conheci o meu marido na igreja, nós frequentávamos uma igreja em São Paulo. Na verdade, eu comecei a frequentar a igreja de fato com 15 anos, aí conheci ele, e a gente era adolescente, ele gostava de mim, e eu não queria muito saber dele, mas nós viramos amigos, e com 17 anos nós começamos a namorar. E a gente namorando na igreja, e ele era filho de uma boa família, a gente pensa que tá tudo bem, né? Tá tudo legal. Mas enganoso é o nosso coração, irmãs. A gente precisa realmente ser direcionado pelo Espírito Santo. Não importa a nossa idade, não importa se nós somos casadas ou não, mas nós precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo. E apesar de meu marido estar na igreja, ser filho de uma mulher de Deus, ele ainda não tinha tido a experiência dele. Então, ele era uma pessoa que ainda não tinha tido uma profunda experiência com Jesus. E nós começamos a namorar com 17 anos. E eu, muito imatura, e também não tinha muita maturidade espiritual, e nós tivemos um namoro bem conturbado. E nós seguimos, e um namoro que trouxe bastante ferida um para o outro, mas o Senhor foi trabalhando nas nossas vidas e nós nos casamos. Só que antes de casar, eu vou acelerar agora, antes de casar, meu marido falou assim para mim: olha, um mês antes já estava tudo pronto, o apartamento montado, a festa paga, e a gente convidou todos os irmãos da igreja. Antes de casar, um mês antes, ele falou assim para mim: olha, eu não sei se eu vou continuar indo na igreja depois que a gente casar. Ele falou exatamente isso. E aí, nessa hora, é que a minha fé foi provada e eu vacilei nela. Porque se eu fosse uma mulher de fé se eu tivesse clareza, visão,
se eu tivesse já uma maturidade, eu teria falado assim, então, tá bom, então a gente termina por aqui, porque um homem que não serve a Deus não serve para mim. Só que eu não tinha ainda essa firmeza de fé. Mas em tudo o Senhor é gracioso, e tudo o Senhor faz contribuir para o nosso bem. E aí nós casamos, e assim, eu não sabia que ele... Eu tinha suspeita, na verdade eu sabia mais ou menos que ele usava maconha, né? Que ele adicionava isso na vida dele, mas para mim era de vez em quando. E só que isso era uma prática muito mais forte do que eu pensei. Ele era já dependente disso. Mas e o pai dele foi alcoólatra, né? E já tinha esse gene da adicção, já tinha essa questão de maldição hereditária, e ele tinha essa dificuldade, essa falha de caráter, e espiritual também. Por que eu estou contando para vocês? Porque depois que eu casei, o meu marido nunca tinha bebido, ele começou a beber depois que eu casei. Ele saiu da casa do pai dele, e ele não bebia em respeito ao pai dele, porque o pai dele foi alcoólatra. E aí ele começou a beber, e depois de 6 meses ele conheceu a cocaína. E nosso casamento era bem tudo muito novo, né? Estava em adaptação, e eu estava estudando ainda na faculdade. E então eu chegava muito tarde, eu não percebia isso ainda. Então, para mim, assim, estava primeiro ano de casamento, tudo bem, razoavelmente, estava terminando meu último ano de faculdade. Quando eu terminei meu último ano de faculdade, eu percebi que ele tinha as saídas dele, que eu não sabia. Porque eu estava na faculdade, eu não sabia que ele tinha essa prática, né? E aí, quando eu terminei, que eu ficava em casa, que eu comecei a treinar, a conseguir treinar, eu sempre gostei de treinar, eu fiz balé quando eu era criança, então eu queria voltar a treinar porque a faculdade não permitia. E aí eu percebi que ele estava sempre longe, estava sempre se reunindo com amigos, com algum compromisso com amigos, que eu não percebia antes porque a faculdade não deixava, estava lá estudando, né? E aí comecei a sentir a falta dele. E eu comecei a pensar que era mulher, logo no começo do casamento, porque era uma ausência muito horrível, que a adicção ela faz isso. E aí eu fui descobrindo ao longo do ano seguinte e do outro ano. Era uma ausência terrível, porque ele queria estar com quem ele poderia usar, né? Naquele ambiente que ele poderia usar, que é claro que não era um ambiente para mim. Então, eu nunca estava. Então, nosso casamento, na verdade, não era um casamento. E aquele meu sonho de constituir uma família, e porque eu casei por amor, eu casei porque eu sempre amei o Thiago. Aquele meu sonho de constituir uma família estava totalmente desconfigurado, sem... E eu pensava e falava com o Senhor, Senhor, eu conheci ele na igreja. E o que aconteceu? E aí Deus começou a trabalhar no meu coração. E Deus começou a me mostrar o que aconteceu. E Deus começou a me mostrar que eu escolhi primeiro um relacionamento antes dele. E ele começou a me mostrar que que o meu sonho maior era de constituir uma família, muito mais do que conhecer a ele, muito mais do que ouvir o que ele tinha para mim. E as coisas foram piorando muito, e muito mesmo. A ausência foi ficando cada vez pior e descontrolada. E aquele Thiago que eu conheci, a cocaína desconfigurou, porque ele virou um adicto cruzado. Ele não só usava maconha, como cocaína, como também bebida, coisa que ele não fazia antes da gente casar. Ele não fazia isso antes da gente casar, isso aconteceu depois.
Imagina a acusação na minha cabeça. Nossa, ele não fazia antes de casar e agora eu devo ser uma pessoa horrível, devo ser uma pessoa horrorosa, deve ser horrível ter casado comigo. E a minha autoestima também foi lá embaixo, porque ele preferia ficar com os amigos e ter essa vida horrível, e eu sempre estava sozinha. Eu sempre estava sozinha, eu nunca tinha ele por perto, ele sempre chegava muito tarde. E isso foi trazendo muitas dores e muitas dificuldades entre nós, porque eu comecei a achar que era mulher, então eu já tinha um ciúmes meio doente, e esse ciúmes aumentou, e eu comecei a ficar descontrolada emocionalmente. E ele não estava nem aí, porque o que ele queria mesmo era usar a droga dele, né? Na verdade, nem é uma adicção mesmo, era uma dependência, era legal para ele, e ainda não tinha causado prejuízos para ele. E o Senhor foi me mostrando que eu tinha escolhido um relacionamento, que eu tinha escolhido uma pessoa, que eu tinha escolhido um sonho meu, ao invés de perguntar para ele as coisas. E que não tinha nada a ver com ele tudo que estava acontecendo. Mas foi aí que eu comecei a entender o que é fé. Porque daí, com relação a isso, as coisas começaram a ficar horríveis, o relacionamento insustentável, não tinha relacionamento, tanto que eu brincava que parecia uma república mista, porque a gente só dormia e cada um ia para o seu lado. Então não tinha relacionamento, não tinha casamento. E era muito ruim, porque era muita falta. E aí eu peguei e comecei a buscar o Senhor intensamente e falar e perguntar para o Senhor. Primeiro, eu quis me separar. Então, a primeira coisa que eu como eu já tinha feito uma escolha errada, não tinha escolhido, e eu tinha entendido, o Senhor tinha me dado luz, que eu deveria ter me posicionado quando ele tinha falado, né, para a igreja. Não que eu não me casaria com ele, mas se eu me posicionasse, talvez o Senhor trabalharia de outra forma na vida dele. Porque eu queria o quê? Eu queria mais um casamento. Então, isso mostrou a minha prioridade do momento. Mas Deus é bom e em tudo ele nos guarda, nos conduz e graciosamente nos leva aonde ele quer. E mesmo eu fazendo escolhas erradas, viu, minhas irmãs? Mesmo se você fizer escolhas erradas, o Senhor vai te conduzir aonde ele quer. Porque ele é bom, ele te ama e ele vai te levar a um caminho de vitória. E vai te levar a desfrutar da vida dele em tudo que você está precisando hoje. E aí eu comecei a buscar o Senhor e primeiro eu fiquei indignada, porque eu conheci ele na igreja, ele era filho de uma mulher, a minha sogra é cheia do Espírito, uma mulher de Deus, profeta, ela é incrível, eu admiro muito ela, e vocês sabem, né, para a gente falar isso de sogra, ela precisa ser mesmo. Ela é uma pessoa cheia do Espírito, ela exala Cristo, ela ama as pessoas, ela é um referencial para mim, como mulher de Deus. Eu tenho muito dela. E eu comecei a buscar, porque eu me indignei. Eu falei, como que pode? Me enganaram. E eu comecei a estudar a Bíblia. O que acontece? Eu vi que eu tinha feito uma escolha errada. Eu falei, então eu tenho que ver se eu tenho respaldo, porque se eu não caminhar na palavra, eu vou só ir de mal a pior e só vou descer ladeira abaixo. Foi isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração. E aí eu fiz uma oração, Espírito Santo, eu sei que eu tomei à frente, mas agora eu quero que o Senhor me direcione. E foi uma oração, assim, sincera, de conversar com Deus, e entender que o Espírito Santo estava comigo e que eu queria que ele me conduzisse. E aí eu fui estudar. E eu descobri que não pode se separar.
E aí eu descobri que a Bíblia diz que Jesus nos ensina que as pessoas, que ele deixa da carta de divórcio por causa da dureza do coração. E aí foi quando o Senhor falou para mim assim: você amou o Tiago primeiro com o amor eros. Vocês sabem que existem 4 traduções do amor em grego. E eu vou falar só de 3. Você começou amando o Tiago com o amor eros, que é o amor da carne, que é o amor de homem e mulher. Você desenvolveu o amor filéu com ele porque você ficou amiga dele e vocês se casaram. Mas agora eu quero te ensinar ao amor ágape. Eu quero que você aprenda a amar o amor que eu amo. E eu posso te capacitar para isso. E aí eu falei, meu Deus, Senhor, me ajuda então, porque eu preciso demais que o Senhor acrescente a minha fé, assim como tem um versículo que eu vou ler para vocês depois, porque eu teria que negar tudo, porque era legítimo para mim. Ele me abandonava, ele me deixava sozinha, ele tinha uma vida boêmia, ele frequentava lugares que eu não podia ir, e era legítimo se eu quisesse me separar, legítimo para o mundo, né, irmãs? Mas nós não somos deste mundo. Nossa terra não é aqui, e nossos valores não são terrenos, nós somos do céu. Nós estamos aqui para estabelecer o reino de Deus. E o Senhor foi plantando isso no meu coração, foi Deus que foi plantando isso, porque só pode vir do Espírito Santo alguém querer amar com amor ágape. O normal da nossa carne é a gente sair quebrando tudo e jogar tudo para o alto. Então, eu comecei a caminhar nessa direção. E no 2º ano de casado, ele ainda estava usando muito. E no 3º ano, ele piorou mais ainda. Muito, ele chegava muito tarde, ele passava mais de um dia fora. E eu me sentindo muito sozinha, mas confiando no que o Senhor tinha me dito, plantado no meu coração. E eu comecei a buscar a Deus intensamente e falar para o Senhor que eu cria, mas muitas vezes, minhas irmãs, eu precisei olhar para a eternidade. Porque tinha momentos que estava tudo tão bagunçado, tão caótico, tão horrível, eu estava tão machucada, e se você já teve a oportunidade de lidar com a adicção, é horrível, tudo é horrível. O cheiro é horrível, tudo é horrível quando uma pessoa é adicta. E ela não tem vida, é uma vida, não tem concordância, não tem desfrute. A droga rouba a pessoa da gente. E ele não era mais o Tiago que eu tinha conhecido. Ele começou a fumar cigarro, que eu nunca tinha visto ele fazer isso, e isso interferia no nosso relacionamento, porque eu não gostava de cigarro, então isso interferia, porque eu não conhecia aquele homem. E o Senhor foi ministrando no meu coração, usando pessoas, usando palavra, e eu continuei crendo. E as coisas só pioraram, só pioraram, só pioraram, até que eu tinha suspeitas de que ele me traía, né? E a minha parte, eu também fiquei muito machucada. Por quê? Porque eu fiquei muito abandonada, muito sozinha e com a autoestima lá embaixo. E o que aconteceu? Uma coisa que eu quero contar para vocês, que é algo muito particular, que eu não conto em todo lugar, mas como nós estamos aqui numa conexão feminina, diante desse cenário, eu comecei a ficar com raiva dele, com ódio, com raiva, porque as coisas não mudavam e ele não queria saber de Deus. Eu tinha conhecido ele na igreja e eu comecei a olhar para o lado e acabei acabei conhecendo uma pessoa e traindo meu marido.
Mas quando isso aconteceu, eu me senti a pior pessoa do mundo e percebi que eu realmente o amava. E que tudo isso era raiva e autoestima baixa, porque eu, inclusive, sabia que ele tinha me traído também. Então, era um orgulho ferido, né? Uma raiva de querer dar o troco. E isso me deixou destruída. Mas também o Espírito Santo ministrou algo no meu coração. O Espírito Santo falou assim para mim: você não é diferente dele. Se você tivesse mais ocasião, você faria como ele. E o Espírito Santo falou assim: o pecado assedia todo mundo. A questão é que alguns se vão mais fundo e outros só ficam no pensamento. E se você teve essa queda, você não é diferente dele. É por isso que um pecado ou vários pecados, uma traição ou várias traições, para Deus é a mesma coisa. Então, foi quando eu percebi que realmente o Espírito Santo ministrou no meu coração, mas eu também me enxerguei que eu não era diferente, que eu era pecadora, carnal, como ele. Que se eu fosse espiritual, eu não tinha tomado esse caminho. Então, eu percebi que o Senhor também estava me mostrando quem eu era e me mostrando que o Senhor estava trabalhando em mim também, que esse processo era para trabalhar em mim também, para eu entender e para eu ter total dependência do Senhor. E essa questão pontual trouxe uma crise muito grande para o nosso relacionamento, porque ele descobriu. Só que foi quando ele descobriu isso que ele começou a acordar para o que estava acontecendo, porque ele tinha uma segurança muito grande, porque como eu falei para vocês, eu amava muito ele e isso era nítido, e ele era muito seguro desse amor. E isso trouxe uma crise muito forte para nós, e algo que ele tinha feito pontual, se ele tinha me traído, porque já tinha acontecido, mas a raiva dele fez ele me trair muito mais. Então, quando ele descobriu, então o meu relacionamento virou algo que graças a Deus, só Deus poderia fazer. Foram muitas pedras, muitos machucados, muitas coisas, que aí eu esperei no Senhor, e aí o Senhor começou a me ensinar a olhar a eternidade. E eu comecei a entender e a orar que mesmo que se Deus não restaurasse meu casamento, eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa, que eu entregava para o Senhor e que eu ia esperar, porque eu sabia que a palavra de Deus dizia que não era para me separar. E eu errei, eu também errei, mas eu poderia me separar. Eu poderia me separar porque eu não tinha filhos. Não tinha filho que prendia a gente. Só que eu tinha luz, porque Deus falou para mim, e eu tive revelação, e isso é pessoal, não é algo que o Senhor vai... isso, como diz a palavra de Deus, o Senhor exige de cada um a revelação, e o Espírito Santo fala com cada um, né? Mas princípio não se negocia, e a palavra de Deus é clara. E eu fui buscar no Senhor essa fé, que é a convicção de fatos que não se veem. E eu comecei a buscar no Senhor, ver o meu marido restaurado, ver ele liberto das drogas, ver ele liberto da cocaína. E no auge de tudo isso, de todo esse tormento, essa turbulência toda, tinha aquele DVD do Lázaro, sabe? O Lázaro, nosso irmão Lázaro, que morreu. E tinha uma música que era uma música que cantava: filho, eu quero tanto enxugar seu pranto. Então, eu colocava esse DVD toda noite. E toda vez que ele chegava em casa, estava ouvindo esse DVD, tocava esse DVD, essa música. E todas as noites ele
ficava lá o DVD, era DVD na época, né? Ficava tocando DVD e quando ele chegava. E aí o Senhor foi conduzindo as coisas. E por conta disso, ele usou muita droga e precisou ser internado. E foi quando Deus começou a trabalhar. A primeira internação foi numa clínica evangélica, fez um efeito de ele sair daquele momento de usar muito, mas ainda não, ele não foi totalmente liberto. E o Senhor foi trabalhando. E só que são muitas dificuldades, muitas durezas, e eu buscando no Senhor a firmeza de fé e a convicção de fatos que eu não via, e a certeza de que ele ia ser livre. Aí ele saiu da clínica evangélica, porque não deu muito certo, aconteceram algumas coisas, e aí eu fiquei com medo, porque eu falei assim, e agora? Será que ele vai continuar? E ele teve recaída, voltou a usar, mas eu tinha certeza do que Deus tinha me falado. E até aí o Senhor já tinha ministrado muitas coisas no meu coração, e o Senhor tinha fortalecido a minha fé, e eu tinha crescido em fé, e foi quando ele começou a perceber que ele precisava de ajuda. Foi quando, depois, nós casamos em 2005, só em 2009, ele percebeu que ele precisava de ajuda, que ele não conseguia. Então, nós ficamos 4 anos nessa vida. Isso, 4 anos. E nesse meio tempo, ele queria se separar por causa disso que tinha acontecido que eu falei para vocês. E aí eu falei para ele, tudo bem, você quer se separar? Eu nunca pedi separação para ele, mas ele queria se separar. Aí eu falei, tudo bem, você quer se separar, então você tem que assinar o papel, porque eu não volto para minha casa casada, eu só saio daqui da nossa casa separada. E eu percebi que ele não queria de fato, que ele só estava muito furioso com tudo que tinha acontecido, percebido que a gente tinha perdido o nosso relacionamento, a pureza do nosso sentimento, aquilo que a gente realmente se amava, né? Por causa de todas essas coisas. E ele começou a reconhecer para o irmão dele, para a família dele, que ele não conseguia. Foi quando o irmão dele... Aí a gente já tinha tentado voltar para a igreja. Detalhe, que a gente casou na igreja, e é claro, né, que a gente não estava mais na igreja nesse meio tempo todo. A gente casou na igreja, tudo bonitinho, a gente era dos jovens da igreja, a gente participava de todas as programações. Na época eu não estava na igreja como eu estou hoje. Hoje eu estou na igreja Videira em Células. Na época era uma igreja pentecostal. E o que aconteceu? O Senhor moveu no coração dele, ele reconheceu. E aí o irmão dele falou assim, a próxima vez que você... Nesse meio tempo, só para terminar a história, eu engravidei. E aí a minha sogra ficou furiosa, porque ela falou assim, vocês são loucos, vocês engravidaram nessa situação, eu vou pegar esse filho para mim, porque vocês não têm juízo. E aí o Senhor, de alguma forma, ele trabalhou na vida do Tiago com relação ao filho, porque o pai dele foi muito ausente, e foi quando ele realmente começou a querer parar. O pai dele foi muito ausente por conta do alcoolismo, e ele sabia o que era isso. Então ele começou a achar que ele conseguia parar, e ele não conseguia, porque ele soube que estava vindo uma criança e que ele precisava ser pai. Mas isso não acontece com todas as pessoas. Eu quero dizer que a gente precisa sempre ser direcionado pelo Espírito Santo, porque filho não muda ninguém. Mas eu quero contar para vocês um testemunho. Filho não muda ninguém, mas quando ele queria se separar, o Senhor falou para mim, por isso que eu estou falando, a gente tem que ouvir do Espírito Santo. O Senhor falou para mim assim, para de tomar o remédio, para de tomar anticoncepcional. E aí eu falei para ele assim, olha, a partir de hoje eu não tomo mais remédio. Se você não quiser mais ficar casado comigo, então você não me procura. E isso não aconteceu, ele continuou me procurando. E eu entendi que o Senhor tinha algo naquilo. E eu engravidei. Então, como eu volto a dizer, filho não muda ninguém, que a gente tem que orar
e ter direcionado pelo Espírito, mas o Senhor usou o nosso filho para trabalhar na vida do Tiago, do meu marido. E aí ele começou a querer parar, percebeu que não conseguia, o irmão dele entrou na situação e falou para ele se a próxima vez que ele usasse, ele internaria ele numa clínica médica, e foi isso que aconteceu. Mas eu quero compartilhar com vocês também que durante a gravidez ele era totalmente ausente e totalmente indignado por tudo que tinha acontecido com o nosso relacionamento. Então, eu não tive a presença dele durante a gravidez, durante a gestação, e foi muito difícil para mim e passar por isso. Mas o Senhor me sustentando em tudo. Quando o Guilherme tinha 6 meses, ele reconheceu mesmo de fato que ele não conseguia, ele tentou de várias formas, ele aceitou ser internado numa clínica médica. A clínica médica o convênio só cobria 15 dias, mas os 15 dias foram suficientes porque ele queria. Então, a minha oração sempre foi que ele voltasse a si, que o Senhor desse para ele condição de decidir, de querer se libertar, de desejar, porque enquanto a pessoa não deseja, enquanto ela não chega no fim dela mesma, não adianta, a gente pode fazer um monte de coisa, pode tentar diversas coisas, pode levar em todos os lugares, não adianta, precisa ter uma experiência pessoal, e isso eu tive muito claro com o Tiago. E ele foi, e foram suficientes esses 15 dias. E, só para ver aqui, para eu terminar, quanto tempo eu tenho, Thalita? Eu me perdi agora. Até umas 9h40, mais uns 20 minutos. Não, então tá. Só mais 10 minutos, então. Só para eu terminar, porque para vocês entenderem que depois que ele ficou livre das drogas, que daí ele desintoxicou os 15 dias, clínica médica, foi um tratamento bem sério, e aí eu aprendi o que era codependência, percebi que eu estava muito doente também, como ele, aprendi que eu estava doente, aprendi a lidar com essas situações, também na parte fisiológica, E o que aconteceu? Sobrou o nosso casamento destruído. Sobrou o casamento em pedaços, porque daí agora ele estava de cara limpa, né? E aí, sabe o que eu precisava ouvir? Muitos desaforos. Muitas coisas, porque como agora ele estava caminhando para ter a cara limpa, para estar limpo, graças a Deus ele está limpo desde que o Guilherme tinha 6 meses, então o Guilherme fez 15 anos, tem 15 anos que ele está ali. Graças a Deus. Ele não é só limpo, ele é liberto. Liberto, limpo, livre, ele é totalmente livre. E o que aconteceu sobre o nosso casamento, assim, em pedaços, e a gente começou a ter crises fortes e terríveis. E ele saiu de casa, porque daí agora ele não me queria mais. Agora ele não me queria mais, e foi para casa da mãe dele. E aí o pai dele, eles com medo de mandar ele de volta, deixou ele lá o final de semana, mas passou o final de semana, o pai dele falou assim: o que você está fazendo aqui? Você tem uma família para cuidar, então você volta para sua casa e assume. E aí o Senhor começou a trabalhar no nosso relacionamento, começou a restaurar, e foi restaurando o nosso relacionamento, foi restaurando o nosso amor, porque amor é uma escolha e amor é cultivado também, e foi restaurando o respeito entre nós. E eu quero dizer para vocês, minhas irmãs, que Deus restaurou tudo. Eu falo para vocês que ele me traiu, de verdade, eu não sinto nada, eu nem lembro, eu só estou contando como testemunha. E não foi só uma vez, tá, irmãs? E não foram poucas vezes. Eu falo para vocês que ele me traiu porque eu quero contar um testemunho, porque é glória para Deus. O que é glória para Deus? O que Deus pode fazer quando a gente permite
ele perdoar através de nós. O que Deus pode fazer quando a gente permite ele amar através de nós. Porque o amor e o perdão só pode vir do Espírito Santo. Isso é espiritual. Uma pessoa natural não consegue fazer isso. Eu, na minha natureza, eu queria assassinar ele. Sendo bem clara para vocês. Eu, na minha natureza, queria, né? Mas o Senhor, mas nós somos filhas de Deus, e Deus me mostrou que eu era filha dele, que ele me capacitava a amar como ele ama, porque ele enviou Jesus para isso. Então, ele me ensinou que ele me capacitava e que eu poderia ter um casamento restaurado, que eu poderia viver a palavra de Deus, que eu poderia ver a restauração completa, porque o Senhor, para Deus não há impossíveis. Não existe impossíveis para o Senhor. Nenhum impossível existe. E nosso relacionamento foi restaurado, e ele voltou para a igreja. O Senhor trabalhou de muitas formas, com emprego, restaurando emprego, respeito para ele. E tanto que ele começou a trabalhar numa empresa, que é a empresa que ele trabalha, que nós estamos aqui em Indaiatuba hoje, que foi onde eu conheci a Thalita. E nós viemos para cá, a gente era só líder em treinamento, nós somos de uma igreja em células, né? Então, a gente era só líder em treinamento, viemos para cá em 2013, e hoje, para a glória de Deus, o meu marido é pastor, ele é pastor de uma rede. Então, para a glória de Deus, o Senhor nos conduziu a um caminho de triunfo e nos levou a poder ministrar na vida de outras pessoas totalmente pela graça, porque é só pela graça que a gente pode fazer isso. E hoje ele é como se fosse um pastor auxiliar. Na nossa igreja nós temos pastores de rede que cuidam de várias células. Nós temos, a nossa rede tem mais de 10 células de adultos e 17 células de crianças. Então, eu sou, junto com ele, eu sou pastora, porque ele é ordenado pastor, e eu pastoreio as crianças. Então, no nosso ministério, a gente cuida das crianças. E o Senhor restaurou tudo em nós. Restaurou a nossa amizade, porque a gente é muito amigo. Na verdade, vir para Indaiatuba foi o Senhor restituindo a nossa amizade, ficamos longe dos nossos familiares, e a gente sempre gostou de fazer as coisas juntos, e agora a gente só faz tudo junto, nada sozinho, e quando eu tenho que sair sozinho, ele fica contrariado. Então, aquele homem que saía e me deixava sozinho não existe mais, porque o Espírito Santo transformou. Deus é maravilhoso. Então, a gente faz tudo juntos, a gente faz tudo em família, nós vivemos um desfrute em família, a gente compartilha, inclusive a gente até procura fazer algo juntos, que a gente achou uma coisa que todos nós conseguimos fazer juntos, que é jogar vôlei. Então, a gente joga vôlei juntos, e o Senhor restaurou tudo, restaurou a alegria, restaurou o prazer, restaurou o amor, e não só o amor, minhas irmãs, restaurou a paixão também. Restaurou o relacionamento sem lembrar. Então, da minha parte, eu posso dizer, e eu sei que meu marido também, Deus trabalhou isso no coração dele, não foi da noite para o dia, de esquecer as coisas do passado, mas da minha parte eu posso dizer que eu não me lembro do que ele foi, eu não me lembro do homem que ele foi, eu só estou lembrando aqui porque eu estou falando para vocês. Então, Deus é extraordinário, algo que para mim estava tão distante, mas eu tinha convicção e eu vi o meu marido restaurado, o Senhor fez. E o Senhor também fez na minha vida, me curando de toda a depressão e tudo aquilo que ficou da codependência, transformando a minha vida, me sustentando. E é esse o meu testemunho que eu tenho para vocês, minhas irmãs. E eu quero finalizar ele dizendo para vocês que o versículo, mais um versículo. Deixa eu abrir aqui que eu anotei. Em Mateus. Mateus 17.
Vou pegar aqui no seu. Aqui, quero deixar mais um versículo para vocês, porque a palavra de Deus é que nos sustenta em fé. Não existe fé fora da palavra de Deus. Mateus 17, 20. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Eu quero te dizer o contexto desse daqui de Mateus, é quando eles não conseguiram expulsar o demônio, não conseguiram expulsar, libertar o moço endemoniado. E aí eles perguntaram para Jesus, por que a gente não conseguiu? E aí Jesus fala que é por causa da pequenez da fé. Então, tem a ver com libertação. Mas também eu quero falar um outro versículo que tem a ver com Lucas 17, 6. Respondeu-lhes o Senhor, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Nesse aqui, os discípulos falam para Jesus, aumenta a nossa fé. E o contexto aqui é que Jesus está falando que tem que perdoar o irmão. O contexto aqui é, se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então, são 2 contextos que eu quero dizer que o Senhor, que você, se você tiver fé como um grão de mostarda, nada, nenhum mal, nada que se levanta contra você, nenhuma obra maligna, nenhuma obra do inferno, porque você pode ter certeza que a droga é do diabo e precisa de libertação. Então, nenhuma obra maligna, nenhuma obra do inferno contra a sua vida, contra a sua família, não é só através da droga que o diabo age. Então, nada pode te tocar, porque primeiro porque você é filha, você é guardada. E segundo porque se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode lançar montes no mar. E a mesma coisa também com relação a perdoar o irmão. O Senhor aumenta a nossa fé. Se você precisa perdoar alguém e você não consegue, pede para o Senhor aumentar a sua fé. Porque o Espírito Santo é aquele que provê tudo. Por isso que eu escolhi esses louvores. Porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Eu vivi um milagre. Minha família é um milagre. A minha vida é um milagre. E, para a glória de Deus, nós estamos juntos servindo ao Senhor. E você pode viver esse milagre também. Porque Jesus morreu por você. Jesus conquistou todos os milagres da cruz por você. Ele já levou sobre si todas as suas dores e enfermidades. E já te deu a liberdade e já te deu a família restaurada. Ele te deu tudo na cruz. Então, era isso que eu queria falar para você. Amém, minhas irmãs. Aleluia, glória a Deus. Glória! Glória, eu falei que era bênção, irmãos. Quando eu comecei, eu só ouvi um trechinho desse testemunho. Eu falei, meu Deus do céu, preciso levar ela no Conexão para trazer um pouco desse testemunho, porque a grande maioria aqui é mulheres casadas. Tem algumas solteiras, mas todas nós, né? Quem já não teve problema no relacionamento, quem já não passou por uma dificuldade, quem já não pensou em desistir, voltar atrás. E que bênção, assim, eu não tenho nada, gente, para dizer, só, meu Deus do céu, que bênção, que bênção, que bênção mesmo. Tem algumas meninas já me chamando aqui no particular, falando, meu Deus, é forte, que bênção, realmente. Lilian, fique à vontade, fala. A paz do Senhor Jesus, queridas, boa noite. Aline, que testemunho. Você sabe que agora há pouco eu estava com a minha irmã, ela ficou um tempo presa, saiu, estava super bem, e a gente quer sempre o melhor, né, para aqueles que estão ao nosso derredor e a nossa família, né, que é aquilo que Deus constituiu para as nossas vidas. Então, eu ajudei ela, montamos a casa, ficou tudo bonitinha e tal. E aí, do ano passado para cá, eu comecei a observar que ela estava emagrecendo muito.
E aí chegou um dia, eu entrei na casa dela, porque a polícia tinha entrado na casa dela, e quando eu entrei lá, eu percebi que a minha irmã estava na droga de novo. E hoje a minha irmã, ela tem 42 anos, que nem a gente estava sentada agora há pouco aqui com ela, e o meu marido falou assim, eu preciso te falar algumas coisas, porque eu tô vendo que você está se destruindo, né? Você já parou para olhar o que você está fazendo com a sua vida? Hoje minha irmã pesa 45 quilos, se ela está pesando isso, né? Para quem pesava 82 com 45 quilos, né? E a gente sabe que não é uma maconha, é um crack, né? E ele é destruidor. E eu falei para ela assim, sabe qual que é o problema disso? É que você trabalha para alimentar o vício. A sua casa já não é mais limpa, o lugar que você dorme já não é mais confortante. E outra coisa, vai chegar uma hora que as pessoas não vão te dar emprego e você vai começar a roubar, né? E a gente vê essa destruição nela, né? E você contando a história do teu marido, parece que eu via a minha irmã nele, né? Porque assim, enquanto eles não reconhecem que eles precisam de ajuda, as coisas não vão mudar. A gente pode colocar nossa fé em ação, a gente pode orar, pode, mas é que nem a Bíblia fala, né? Que Deus, se ele bater na porta, se você bater na porta, ele vai entrar. Se ele bater na sua porta e você abrir, ele vai entrar. Agora, e quando você não bate? E quando você não abre a porta para ele? Como é que fica quando você não consegue abrir a porta para Deus fazer um milagre na sua vida? Então, foi bom você falar sobre isso, ter fé em meio a provas, né? Porque você disse no primeiro instante, não, eu não vou largar, eu casei para viver. Casei para viver e eu vou viver. E eu olho para ela e eu falo assim, eu não posso abandonar. Mas aí tem hora que eu falo, não, Senhor, ela tem que aprender. Ela tem que aprender que ela vai chegar primeiro lá no fundo do poço, até ela chegar e dizer assim, me ajuda, eu preciso de ajuda. E não é só eu, a Aline, eu acredito que tem bastante pessoas que estão passando neste problema também familiar, problema conjugal com o marido. Às vezes não é a droga, às vezes é a bebida que sai de dentro de casa para ir beber uma com os amigos e quando vai ver, passa a madrugada toda fora de casa e a mulher lá esperando, se acabando, se destruindo sozinha, né? Porque, por incrível que pareça, é um sofrimento, é um desgaste emocional. E muitas fazem o quê? Eu vou largar. Eu vou largar porque eu não estou aguentando mais essa vida. Eu vou deixar ele ou ela porque ele não quer, né? Nada com nada. Mas a palavra nos ensinou hoje que Deus restitui, que Deus faz milagre, que Deus opera. Mas para isso nós devemos estar em constante oração. Eu adoro essa palavra, constante oração. Porque aquele que ora, ele incomoda o céu. Ele incomoda. Então, às vezes, você está passando por essa tribulação, mas você não tem força para orar. Você não tem força para ir para a casa do Senhor. Você não tem força mais para ajoelhar. Então, lança o teu pão sobre as águas nesta noite, sabe? Vai lá no teu quarto e fala, Senhor, faça alguma coisa na minha vida, me fortaleça. Mesmo que tudo parece que acabou, mas me fortaleça. Porque eu verdadeiramente, eu preciso de um milagre do Senhor. Mas eu tenho certeza que através dessa palavra, Aline, muitas pessoas foram tocadas nesta noite. Aquelas que pensavam até em desistir, vão começar a repensar. No meio de uma turbulência veio uma criança. Olha como que é as coisas, né? No meio de uma turbulência veio uma criança e todo mundo dizendo, é louca. Vai arrumar um filho numa situação dessa? Mas a gente não entende o trabalhar de Deus. A gente não entende. Essa criança, ela tinha que vir para que houvesse mudança no marido dela. Meu marido também foi muito alcoólatra. Meu marido bebia muito depois que eu casei. Ele não bebia. E quando nós casou, ele foi beber. E eu dizia, eu vou largar dele. Com 3 meses de casado, eu vou largar dele, eu vou viver minha vida, eu não tenho um filho pequeno com ele, então eu vou viver minha vida. E aí, hoje eu olho para o meu marido, a restituição do meu lar, meu marido tocando violão e tentando cantar louvores ao Senhor.
Então, é isso que o Senhor faz. A palavra que eu deixo para você hoje é: não desista. Não desista. Amém? Amém, amém, Lilian. É exatamente isso, né? E o Senhor, como a pastora falou, né? O Senhor, ele nos direciona, né? A gente, como mulher, a gente precisa ser sábia. Eu direciono, tem muitas mulheres que procuram, e às vezes eu falo, gente, a gente precisa ter sabedoria quanto mulher, a gente precisa ter sabedoria ao falar, e realmente o casamento é a maior instituição, né? A família é a maior instituição que o Senhor nos deu. A gente precisa realmente olhar e ler a Bíblia analisar a Bíblia e pedir para o Senhor direcionamento, como fazer, né? Porque se não, a gente tenta fazer tudo na força do nosso braço, e na força do nosso braço a gente não consegue nada. Sem o Senhor no barco, sem Ele para nos direcionar, a gente realmente só vai ladeira abaixo. Mas quando a gente coloca Ele no centro, quando a gente coloca Ele como o único suficiente e começa a realmente entregar nas mãos dele, Ele faz. Hoje eu ouvi uma pregação e eu estava falando com meu esposo, né? Às vezes a gente quer tantas coisas, a gente pede tantas coisas a Deus, e o Senhor está falando, primeiro põe o pé, que eu vou pôr o chão. E às vezes a gente quer que seja naquele momento, ou às vezes a gente quer que seja exagerado. Não, eu quero que mude, mas tem que ser exatamente do jeito que eu quero. E não, o Senhor ele vai fazer do jeito dele. Isso em tudo, e não só no casamento. Eu digo, não sei porque o Senhor me direcionou para falar isso também, mas às vezes a gente pede as coisas para o Senhor e a gente quer que seja, sei lá, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero exatamente, o Senhor está falando, põe o pé. Aí a gente põe o pé, a gente já quer que venha tudo de uma vez. E quando o povo estava lá no deserto, o Senhor foi provendo todos os dias. Um dia ele falou, não guardem, não é para vocês guardar, que eu vou prover todos os dias. E o Senhor, ele provê quando a gente confia nele, quando a gente começa a ter intimidade, quando a gente começa a buscar. Eu compartilhei ontem ou hoje, sei lá, uma mensagem de uma menininha pedindo para Deus parar a chuva. O Senhor, ele só quer um coração sincero. Quando você faz a oração sincera e fala, Senhor, eu não posso. Na força do meu braço eu já não consigo mais, Senhor, eu não consigo mais ver meu marido bebendo, Senhor, eu não consigo mais ver meu marido saindo, me ajuda, Pai, me direciona, o Senhor, ele vai cuidar, ele vai entrar, não tem como ele não entrar se a gente nos dedicar, se a gente entregar as nossas vidas para o Senhor. Então, Deus é muito perfeito, assim, que palavra poderosa. Vou passar, Thay, fala aí, mulher. Gente, a paz, boa noite. Não vou abrir a câmera. Nossa, o negócio tá feio aqui. Aline, que testemunho forte. Glória a Deus pela sua vida, pelo seu desinibição, sei lá. Você foi desinibida e contou 100% do testemunho pra gente que nos ensina, né? Que nos instiga, né? A fazer, a orar, a ter fé. Coisa que você falou que chamou muito a minha atenção sobre o amor ágape, né? E o amor eros. Porque muitas vezes as cristãs, elas querem, não, eu quero um homem que ame primeiro a Deus e depois a mim, porque se ele amar a Deus, tudo vai se acrescentar. Eu mesma falei isso para o meu esposo quando eu falei isso para ele. E glória a Deus. Isso se concretizou na minha vida. Mas você falando, o Espírito Santo me mostrou assim, tá, você pede que você quer um homem que ame muito a Deus, que tem um amor ágape. Mas você tem um amor ágape? Porque a gente quer as coisas das pessoas, né? Mas a gente tem para dar também. Nós amamos as pessoas com esse amor ágape? Ou a gente só quer receber? Ah, não, fica perto de mim só quem tem amor ágape. Porque se todo mundo que for do meu ciclo de amizade amar a Deus, eu vou ter a minha vida perfeita. Mas e você? Você ama todo mundo como Deus ama? Deus tá, tipo, parece um eco repetindo isso na minha cabeça. Que nós possamos, nessa noite, nos reavaliar e ver se nós amamos a Deus de todo o nosso coração ou se nós queremos que as pessoas amem a Deus de todo o coração para que elas possam nos servir em amor. Nós temos que servir em amor.
E aí esse amor vai transbordar tanto que a pessoa vai falar, peraí, o que está acontecendo com essa pessoa? Que tipo de amor é esse que eu nunca vi? Por exemplo, quem participa do devocional, a Natália, ela tem um amor ágape. Aquela mulher, ela transborda o amor ágape e você não precisa conhecer, você só viu ela por vídeo. Quando você vê ela pessoalmente, você concretiza que realmente ela tem um amor ágape. E não é que a gente tenha que pedir amigos assim, a gente tem que pedir para ser assim. Por muitos anos eu pedi para Deus que o meu marido amasse a Deus mais que tudo, mas eu não era essa pessoa para o meu marido. Eu não era o que eu desejava que ele fosse. Agora eu sou. Para a honra e glória do Senhor, o Senhor abriu os meus olhos e eu amo Deus de todo o meu coração e esse amor ele transborda que eu acabo amando muito meu esposo e amando muito meu marido. Não é uma escolha minha que eu achava que antes o casamento era uma escolha, que a gente tinha que escolher amar todos os dias, não. É uma escolha amar a Deus. Quando você ama a Deus, os projetos de Deus, eles são tão vivos na sua vida que você nem percebe que você está amando o outro. Eu amo até o meu trabalho, coisa que eu detestava ano passado. E eu tenho certeza que isso é o amor ágape. E eu convido você nessa noite, através da vida da Aline, do testemunho da Aline, chamar o Senhor e fazer essa oração simples, a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Que você tenha um amor ágape, que o Senhor abra e te conduza a esse amor. Que Ele te mostre esse amor na Bíblia. Que Ele te mostre, como Provérbios fala, como está escrito lá, como nós devemos ser, como nós devemos agir, porque se a gente fizer o que está escrito na palavra, mesmo não vendo naquele momento, vai acontecer. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé, e para honra e glória do Senhor, somente dele, está acontecendo. Então, eu tô muito feliz por ter escutado isso e por ter me lembrado, Aline, porque eu passei por um filmezinho, porque tem pouquíssimo tempo que eu acordei, que caiu essa viseira de derramar o amor ágape sobre a vida dos outros, sobre a vida dos meus familiares, sobre a vida da minha irmã. Minha irmã sempre reclamou muito que eu era muito amiga das minhas amigas, mas não era amiga dela, que era a própria irmã. E aí, por muito tempo, eu falo, nossa, que menina chata, tipo, que menina ciumenta. Mas não, na verdade, ela queria sentir o que eu dava para os outros e não dava para ela, irmã do mesmo útero. Entendeu? Nada a ver, né? E por muito tempo eu não enxergava, e agora eu amo a minha irmã de todo o coração. E eu quero dar para ela o amor que Deus sente por mim. E da mesma maneira, eu não quero selecionar a minha melhor amiga e a minha irmã. Ela é minha melhor amiga também. Vocês são as minhas melhores amigas, vocês são o que Deus apresentou para mim. Deus é o meu marido é o projeto de Deus para eu ser muito amada nessa terra, para eu ser respeitada. Então comece a ver os projetos de Deus na sua vida através do amor ágape, que você vai se sentir amada. Nossa, Tani, mas você tá falando aí porque agora a sua vida tá tudo certinho. Não tá tudo certinho, mas eu vivo de fé todos os dias. Eu não vivo no amanhã, eu vivo a fé de hoje. E a fé de hoje me fez amar muito meu marido hoje. Me fez orar e agradecer ao Senhor pela vida dele, pela vida do meu filho. Orar e agradecer por tudo que aconteceu ontem, por tudo que aconteceu hoje. As contas que eu tenho que pagar amanhã, semana que vem, mês que vem, a roupa que eu vou usar no Natal não me importa. Não me importa, gente. Eu tô falando uma coisa pra vocês que tá saindo do fundo do meu coração. Eu ficava desesperada em comprar roupa de Natal, em comprar roupa de Ano Novo. Não me importa mais. Já tem 2 anos que eu não compro roupa pra essas ceias. Porque não me importa, não é o que Deus quer pra gente. Não tô dizendo que você não tem que comprar, mas é tão grande o amor e a certeza que Deus coloca no seu coração quando você está voltado os olhos para Ele, que nada dessa terra te preenche mais do que a presença. Eu não vejo a hora de passar o ano novo na igreja. Vai ser meu primeiro ano, minha primeira ceia, eu já estou empolgada. Já estou empolgando meu marido, já estou empolgando todo mundo para estar lá naquele momento. A roupa que a gente vai usar não importa. Eu só quero estar com o meu coração centrado. Ontem eu senti uma gratidão tão grande tomando a Santa Ceia, porque parecia que Deus estava me escolhendo a dedo.
o pastor, ele deu um sermão, um outro pastor, não foi o Roque, ele deu um sermão sobre os motivos de não dar a ceia para quem não é batizado, enfim, não vou entrar nesse mérito. E aí eu me senti selecionada, mas selecionada pela minha escolha em amar a Deus. Não selecionada que foi alguém que me escolheu para estar ali aquela hora. Fui eu que falei assim, Deus, entra na minha vida e muda tudo a partir de hoje, porque eu me lembro, o Senhor me fez lembrar, com a Aline falando, que eu falei, se você curar a Jaque e ela não tiver AIDS, e eu não tiver AIDS, eu entrego a minha vida para você para sempre. Eu não volto atrás, porque eu já tinha caído e voltado várias vezes, já tinha me batizado e voltado a fazer também várias coisas erradas, como a Aline também, eu não sou santa, muitas coisas aconteceram antes de eu realmente ter o encontro verdadeiro com o Senhor. E ele foi muito fiel. Eu fiz o exame de soro positivo, ela também, em 20 minutos, que parecia uma eternidade, deu negativo. Ali eu entendi que não dava mais para voltar atrás. Na minha escolha não dava. Mas quando eu descobri que caminhar com a palavra abre todo tipo de porta, foi faz pouco tempo. Tá sendo um diferencial na minha vida. Eu tô experimentando tantas coisas com Deus que eu me sinto leve, 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 como eu nunca tinha me sentido antes. Teve uma semana que uma das irmãs estava orando vários dias no monte, e aí ela citou, tô orando por vocês. E eu peguei e mandei no particular para ela. Falei assim, nossa, é por isso que eu tô me sentindo tão leve. Ela falou assim, pois é, eu tava orando por você agora. Orei por você ontem, o Senhor trouxe seu nome. Ele vai colocar pessoas para ter esse amor por você. Mesmo que você ache que você não é amada por ninguém. Ah, não, mas ninguém liga para mim. Não, ele liga e ele vai direcionar pessoas, até mesmo sem você saber, porque você não precisa saber que você não é a última bolacha do pacote. Isso eu entendi que o Senhor já vem falando: olha, Tani, eu vou te usar, mas você não vai ser reconhecida. Porque eu tinha aquela coisinha de tipo, nossa, eu fiz isso, foi por causa de mim, foi por causa de mim, foi por causa de você, nada. Você é um zero à esquerda. Você só é um instrumento que eu te uso. Eu te amo muito, mas a glória é minha. E aí eu fui entendendo isso e tá sendo muito bom. E eu convido vocês a pesquisar o que é realmente amor ágape. Olha na Bíblia, faz o que a Aline falou, faz a lição de casa, que a gente só tem a ganhar com isso. Obrigado, pastora Aline. Deus te abençoe. Olha, eu estou muito feliz. Eu já vi 4 Alines aqui. Se as 4 Aline falar para sempre, a gente está feita. Estão convidadas para o devocional. Ah, Como uma boa aprendiz de assembleiana, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. amém, glória a Deus, tá? Linda, maravilhosa. Mas você não é o zero à esquerda, não. É a glória dele, mas tu não é zero à esquerda, não, querida. Não, não, não. Tem outra Aline que ela levantou a mão aqui antes. Não sei se era por engano ou se ela quer falar. Tá até com a câmera ligada. Aline, você quer falar ou foi por engano? Gente, foi por engano, eu sou nova e eu tô aprendendo ainda. Deixa eu participar algumas vezes, aí eu abro a boca. Amém, fique em paz. Só para você saber que as Alines aqui falam muito, viu, Aline? Então, é mal de Aline, né? Isso! Me identifico. Então, é você mais uma Aline que fala muito. Tem uma Aline com a foto do bolo que tá muito quietinha. Aline, fala aí, Aline. Você tá cheio de Aline. Amém. Alguém mais quer compartilhar antes da gente fazer a oração final? Tem mais alguém que quer falar? A Aline do bolo levantou a mão aqui, ó. Quer falar, Aline Ramos? Ou ela só acenou ou quer falar? Tá no mudo, tá no mudo. Quero Tira do falar. mudo. Só um Amém. minutinho. Quero mostrar aqui para vocês. Tá escuro demais, gente. Alguém tá vendo? Sim.
Achei lá no quarto. Ó, nós estamos aqui. Viemos para assistir o testemunho da minha pastora, caminha comigo. Dizer que eu estou muito feliz de estar com vocês. Gostei muito de estar com vocês ouvindo, eu e o Emanuel. Ele é um querido, prometido por Deus. E quem caminha, tem algumas mulheres aqui que caminham comigo e sabe também, né, da maneira como ele veio. Agradecer a oportunidade de ouvir mais amplamente esse testemunho da pastora Aline. E dizer que vocês são amados por Deus. Viu, Tairine? Você falou sobre o seu testemunho de estar lá e se sentir feliz por tomar a ceia, né? Porque é uma honra mesmo, e eu já passei muito por isso. Eu já passei por momentos na minha vida de fugir da ceia porque eu me sentia digna. Mas o Senhor queria que eu tomasse a ceia. Eu ia para outra igreja e de repente lá era dia de ceia. Mas a gente tem essa oportunidade porque Ele nos amou primeiro. E isso é uma bênção. E é por causa disso que todas nós, eu tenho certeza que todas têm testemunhos para contar. E é aquilo, né? A gente precisa fazer o ID, a gente precisa falar do Evangelho de Deus, de Jesus Cristo. A gente precisa falar que Ele nos ama, Ele morreu por nós. A graça dele é que nos faz caminhar e Ele voltará para nos buscar. Amém? É um privilégio estar aqui com vocês. Uma grande bênção. Obrigada pela oportunidade. Amém, Aline. Muito obrigada, muito obrigada. Olha que bênção. Mais irmãs. E eu já quero compartilhar aqui com algumas das irmãs, né? Eu sei que algumas vieram com o convite da pastora Aline, tem algumas que são do Conexão, tem muitas meninas entrando no devocional das manas. Eu queria fazer um compilado. Então, o Conexão, toda segunda-feira, 8h30, a gente está aqui, o link é o mesmo. Então, eu espero que vocês estejam aqui, que vocês compartilhem, convidem outras mulheres. E a gente tem um devocional pela manhã, das 8 às 9, de segunda a sexta-feira, que é o devocional das manas, que é a outra Aline, a Aline Morgan, junto com a Claudinha, junto com a Thalita, junto com toda a grande maioria que está aqui, né? Que faz parte desse devocional. E é um devocional todos os dias de manhã, das 8 às 9, de segunda a sexta, e tem sido uma bênção. As meninas agora estão estudando a Bíblia, e o Senhor tem falado tremendamente, mesmo quando não... às vezes vira uma vigília. Ó, a Lília falando. Mas aí até às 9 a gente finaliza a oração, mas como é muita mulher, né? Mulher gosta de falar, então às vezes a gente dá uma empolgadinha e passa um pouquinho do horário, mas é gravado. Quem quiser entrar no grupo, depois assistir, me procura, ou procura quem te convidou, para a gente disponibilizar o link para vocês, tanto do devocional como do Conexão, tá bom? É uma benção, é só grupo de mulheres, e o devocional das manas, como é de segunda a sexta, conseguem estar mais unidas ainda, compartilhando testemunhos, orando uma pelas outras. Então, é um grupo muito abençoado também, viu? Então, se vocês quiserem, ou Aline, se você quiser colocar o link aqui para as meninas, no chat, aí as meninas vão pegando. Cadê? Meninas, tem alguém que tem pedido de oração para pastoral, além do que eu vou pedir para ela orar por nós? Alguém tem algum pedido de oração específico, quer colocar aqui para a gente orar também? Pode colocar no chat ou abre o microfone que eu vou anotar aqui. Ó, a Raab está pedindo por causa na justiça. Lilian, pedindo oração pela irmã dela, Helenícia, que ela falou para Deus libertar das drogas. Aline Ramos, pela filha dela, Isabelle. A Mônica está pedindo para a mãe dela. Vai fazer uma cirurgia na quinta-feira. A Luana está pedindo pelo Carlos Sansão, que está em recuperação de um acidente.
A Tairine está pedindo também numa causa na justiça para a Jéssica, a irmã dela. Leliane está pedindo pela saúde da irmã dela. Mônica pedindo pela Maria Flora. Josefa está pedindo oração pela casa dela, toda a família, tirar todas as dores e ansiedade, causa na justiça. Mais alguém? Mais algum pedido de oração? Eu vou pedir aqui pela saúde do seu Francisco, continuar pedindo pela saúde do Enoque também, pedir pela minha vida, em geral, e por todas nós. Pastora, você pode orar por nós, por favor? Olha aí, a Regiane entrando também. Vou pedir oração pela Regiane, pela família dela. Amém. Amém. Vamos orar. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, Pai, eu te agradeço, porque o Senhor sempre nos ouve. Nós estamos em Cristo. E em Cristo nós temos a certeza que podemos chegar com confiança ao teu trono de graça. E sabemos que o Senhor já proveu tudo na cruz para nós. Eu sei que o Senhor já conquistou na cruz essas causas na justiça das minhas irmãs. Que o Senhor é a justiça delas, que vai conduzir essas causas e vai levar elas a receber tudo aquilo que elas têm direito e muito mais, abundantemente além, porque a sua graça transborda sobre essa situação e elas vão ver o teu poder e a tua bondade. Eu declaro sobre a família das minhas irmãs que precisam de cura, que precisam de libertação, aqueles que precisam de cura, de libertação. Nós ministramos agora a liberdade da vida de Deus. Ministramos que o teu Espírito agora enche os corações e produz o desejo de te conhecer. Aquelas pessoas que precisam, Senhor, ser livres das drogas, da adicção, que precisam voltar a si, Senhor, que o teu Espírito, que é o único que pode convencer, que é o único que pode trabalhar nos corações, possa agora falar e trazer, Senhor, eles a si e poder que eles possam escolher o caminho da libertação e pedir ajuda. Nós clamamos agora, Senhor, pelo teu poder que liberta e todo o espírito maligno que tem aprisionado a vida das pessoas, dos familiares das minhas irmãs que têm questões com droga, nós repreendemos agora, mandamos agora embora em nome de Jesus. Declaramos a liberdade na família das minhas irmãs. Nós declaramos também a liberdade nos relacionamentos familiares das mães com os filhos, que tudo aquilo que tem impedido, vindo contra o relacionamento familiar das mães com os filhos, nós repreendemos agora em nome de Jesus todo levante do inferno contra as famílias, contra os filhos, contra a união familiar. Nós declaramos, Senhor, a tua vida, o teu poder, a tua glória, a tua unção transbordando e trazendo, Senhor, a liberdade para os lares, a comunhão, a restauração, o perdão. Nós declaramos, Senhor, a tua vida fluindo na vida de cada irmã que está aqui hoje. Senhor, eu quero orar por cada irmã que apresentou o seu pedido. O Senhor conhece no detalhe. O Senhor sabe aqueles que precisam se recuperar na saúde. O Senhor sabe aqueles que precisam de restauração na família. O Senhor sabe aqueles que precisam de provisão financeira. O Senhor é aquele que provê. O Senhor é o nosso provedor. O Senhor provê tudo que nós precisamos, financeiramente, emocionalmente. O Senhor provê para as minhas irmãs. Eu declaro também que o Senhor provê o médico para aquelas mulheres que estão precisando. O Senhor provê o tratamento. Eu declaro que o Senhor provê o sustento emocional. O Senhor dá a direção para o tratamento certo, para aquelas minhas irmãs que estão com dificuldades emocionais, que estão
passando por dificuldade emocional, passando por um momento de depressão. Eu declaro que elas não são isso, que essa é só um momento, mas que a verdade é que elas são curadas, que Jesus já libertou elas. Um momento de ansiedade. As minhas irmãs que estão passando por um momento de ansiedade, que estão sentindo no corpo muitos sintomas de ansiedade. Eu declaro e profetizo em nome de Jesus que elas recebem o descanso do Senhor, que elas recebem a fé, que a fé delas é acrescentada para que elas possam enfrentar e sair dessa situação emocional, porque elas possam enxergar o teu amor infinito sobre a vida delas. Eu quero orar por cada uma que esteve aqui na reunião. O Senhor sabe o que cada uma precisa no particular. O Senhor tem uma porção especial para cada uma. Eu sei que o Senhor vai estar derramando a provisão particular de cada coração nessa noite. Eu declaro também a nossa fé acrescentada. Eu creio que o Senhor nos faz crescer de fé em fé e de glória em glória. E eu declaro que a nossa fé é acrescentada, que para nós podermos viver todos os desafios e tudo aquilo que o Senhor quer que nós façamos, que o Senhor possa nos usar, que possamos ser conhecidas no inferno como mulheres de fé, como mulheres que chegam e mudam o ambiente, como mulheres que chegam e mudam a situação, como mulheres que levam vida de Deus, que levam o teu amor e que são usadas para amar através do Senhor, que são usadas pelo Senhor. Que as pessoas vejam o seu amor nas nossas mãos, nos nossos olhos, no nosso abraço e em tudo que nós fizermos, Senhor. Que sejamos conhecidas no mundo espiritual e que o Senhor possa nos usar a cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, glória a Deus. Meninas, quero agradecer a cada uma de vocês que ficaram até o final. Depois eu subo lá no YouTube e aí vocês compartilhem, né, dentro do que o Senhor direcionar vocês. Eu esqueci, pastora, qual que é o nome da sua mãe? Eu senti no coração de pedir para as irmãs orarem pela vida dela. Amém, glória a Deus. É a Mônica, minha mãe é a Mônica. A mãe da pastora, ela está passando por uma grande batalha, né? Uma grande batalha que eu creio que já venceu em nome do Senhor Jesus. Então, entreguem a vida da Mônica, peçam pela saúde dela, para que o Senhor entre com cura, para que o Senhor capacite os médicos. Ela está fazendo tratamento de câncer, né, pastora? Amém. Pode falar o motivo, que minha mãe foi diagnosticada com câncer e agora está definindo o tratamento. Graças a Deus foi tirado todo o tumor, mas a definição do tratamento deixa a gente bem apreensivo, porque a gente sabe que o tratamento pós pode ser invasivo. Então, que as irmãs possam orar por isso, por favor. Amém. Vamos apresentar, né? Porque a gente sabe que quando ora mais de uma hora, já está toda a igreja orando, mas eu creio que a oração desse grupo é poderosa também. Então, orem, por favor, pela vida da pastora, da mãe dela, da família, para que o Senhor continue abençoando. É isso, meninas. Muito obrigada a cada uma de vocês. Boa noite, fiquem com Deus. A Aline colocou, a outra Aline, a Aline Morgan, colocou aqui no chat o link lá do grupo no WhatsApp do Devocional pela manhã que a gente está estudando a Bíblia. Quem quiser, entra lá no grupo, tem sido bênção, o Senhor tem falado tremendamente. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, uma boa noite. Tchau, tchau. Amém, boa noite. Glória a Deus, boa noite a todas, a paz. Graça e paz. Amém.